Sob a racionalidade do neoliberalismo, nós somos levados a acreditar que devemos produzir cada vez mais e com mais força, em menos tempo e competindo com todos ao nosso redor a todo momento. Só que um detalhe que a gente não pode esquecer é o de que somos nós mesmos quem produzimos o mundo ao nosso redor. E quanto mais a vida se torna um produto, mais nos encontramos separados dela. Wendy Brown fala em seu livro que, abre aspas, o neoliberalismo é a racionalidade através da qual o capitalismo finalmente engole a humanidade. Fecha aspas. Esse assunto borbulha muito e nos atravessa demais no cotidiano. E hoje eu recebi aqui uma convidada muito querida para falar sobre o filme sul-coreano A Única Saída, de 2025, numa conversa demorada e que busca muito mais produzir perguntas do que respostas. E nós vamos refletir sobre como a lógica neoliberal anula as possibilidades de desenvolvimento humano e social. Bom, eu sou a Bianca Camargo, psicóloga, pesquisadora e amante da cultura pop. E esse é o Psicologia em Cena, um convite para olhar dialeticamente para as imagens e narrativas que nos cercam. Porque em uma sociedade capitalista, os filmes, as séries e as narrativas, elas não são apenas entretenimento, elas de fato produzem formas de sentir, pensar e existir. Então aqui eu proponho uma pausa para que possamos refletir criticamente sobre as formas de subjetivação que atravessam o nosso cotidiano por meio das telas. Oi, gente! Hoje a gente está aqui com uma convidada especial, que é a Vitória Serpa. Ela veio aqui para falar sobre um filme, né? E eu gostaria que ela se apresentasse um pouquinho pra gente, falasse um pouquinho do que ela trabalha, apresentar o Panda também. Aproveita um pouquinho desse espaço para isso. Oi, gente, eu sou a Serpa. Na verdade, meu nome é Vitória Serpa, mas acaba que todo mundo me chama de Serpa mesmo, por ter muitas vitórias nesse mundo. E eu trabalho com revisão de texto, eu faço estudos literários também. Eu sou organizadora e fundadora do projeto cultural Panda Vermelho, que busca conectar, né, os brasileiros com o leste asiático com uma linguagem mais acessível. Então, é isso. Perfeito, seja bem-vinda. Obrigada. E hoje a gente veio falar, né, sobre um filme que a gente assistiu, inclusive lá no Panda. Aproveitem esse espaço, é um grupo de leitura que a gente assiste filmes também. E a gente assistiu esse filme, que chama A Única Saída, e gerou bastante debate, né, foi uma coisa, assim, bem movimentada, e a gente resolveu trazer também para esse espaço, né, um pouquinho dessa discussão. E apresentando um pouquinho do filme, em Uma Única Saída, a gente vai ter ali a história do Mensur, que ele vai ser esse homem de meia idade, que ele passa 25 anos trabalhando na empresa de papel. E aí o filme já começa, assim, mostrando, eu acho que esse sonho dele concretizado, né, essa coisa da família e uma casa grande, cachorro, e ele fazendo um churrasco, inclusive de uma carne de enguia que ele ganhou da empresa. E aí ele já começa nesse lugar ali de plenitude do filme, e de repente ele recebe a notícia que ele vai ser demitido, e a partir disso, a partir dessa demissão, ele começa a tomar decisões um tanto questionáveis, né, o filme vai indo para um rumo, assim, de assassinatos, porque ele entende que a única saída para ele conseguir um outro emprego, porque ele tá tentando buscar emprego na área dele, ele não consegue, e ele quer muito ir para o ramo de papel, que é o ramo que ele trabalhou por 25 anos. Então ele entende que a única forma de conseguir um emprego é aniquilando todos os seus concorrentes, né, então as outras pessoas que estão ali, ao redor dele, ele entende que ele vai garantir essa vaga se ele atuar dessa forma ali de retirar todos os concorrentes do ramo. E aí, eu acho bem interessante, né, a gente trazer esse filme, e já vou deixar o aviso aqui de spoiler, que se você ainda não assistiu, a gente vai sim falar sobre o que acontece no filme, então se você se incomoda com spoiler, recomendo assistir o filme e depois voltar aqui pra ouvir a gente, porque esse episódio vai estar muito legal. Mas se você não se incomoda ou se você já assistiu o filme, vamos dar continuidade aqui. E eu acho bem interessante, assim, né, vamos começar sobre as escolhas questionáveis do do protagonista. Tepa, como que foi pra você, quando você estava assistindo, assim, de ver as tomadas de decisões dele, como que isso tocou do lado daí?
Eu fiquei em choque, porque eu não sabia de nada do que se tratava o filme. Eu só gosto muito do ator principal e eu gosto de cinema sul-coreano, então quando as coisas foram acontecendo, eu falei, gente, não é possível. Na hora que ele colocou os 3 currículos, assim, eu falei, ah, ele não vai fazer isso, né? Mas aí ele foi e fez isso. Me deixou muito em choque e até, como é que fala? Um pouco maravilhada, sabe? Porque o filme vai tratando isso de uma forma até quase meio lúdica, mas ao mesmo tempo tão visceral, né? Então, é um filme que eu acho muito interessante essa parte. Sim, eu acho muito bom, assim, você tendo toda uma construção do personagem ali, né, que porque, assim, nos primeiros minutos do filme, que vai mostrando ele a primeira vez que mostra ele no local de trabalho, vai mostrando ele como essa pessoa, de certa forma, que toma iniciativa no trabalho. Ele fica ensaiando um discurso que ele vai falar, né, para as pessoas que compraram a empresa, né, o contexto é que a empresa é sul-coreana, e ela foi comprada por uma multinacional americana, né. Quem diria que o imperialismo faz essas coisas, né, de comprar empresas e aí ter que demitir, a maior parte dos trabalhadores que estão lá construindo uma vida dentro dessas empresas e de repente eles se veem totalmente sem saída, né. Acho que a proposta do filme é essa, é criar esse cenário de deixar como o personagem se vê sem saída, afinal de contas, não se trata só do contexto ali que ele tem da casa que ele mora, né, inclusive a casa que ele comprou é a casa de infância dele, então para ele é muito importante estar naquela casa, tem memórias, tem a identidade dele foi construída ali, né, então o filme ele trabalha um pouco nessa noção de identidade também, tanto pela casa, por ele ter comprado a casa que ele cresceu, quanto pelo trabalho, porque dos 25 anos que ele tem no ramo de papel, depois até mostra quando ele foi demitido que ele arrumou outro emprego, mas não é no ramo de papel. E ele quer muito trabalhar nesse ramo, porque ele idealiza muito, para ele o papel não é só um papel, né, tem toda essa construção de identidade. E no início ali do filme, ele tem esse posicionamento de ser a pessoa que, de certa forma, lidera, que tenta bater de frente, né, então ele decora um textozinho para tentar falar com esses americanos, para chegar lá e falar: "Olha, eu tô nessa empresa há 25 anos e você não pode aqui chegar", ele até usa um pouco do discurso ali de como que é vocês americanos entendem que um homem sem trabalho é de determinada forma, aqui um homem sem trabalho é um homem sem cabeça, né, um homem que não existe mais, então ele leva esse discurso ali, e os americanos sequer ouvem ele, sabe, ele só enfim, ele é um objeto a ser descartado ali mesmo, né, então ele perde essa humanidade quando ele é mandado embora. E eu achei muito interessante como que isso passa a mensagem, como que chega pra gente dessa questão da única saída. Porque de certa forma o filme trabalha o lugar da demissão como a única saída, a empresa foi comprada por uma multinacional, então a única saída é automatizar, é fazer economia e demitir todo mundo. E aí, meio que esse protagonista que foi prejudicado por essa única saída da empresa, ele também tem essa única saída, sabe, ele também tem que recorrer à única saída que é aniquilar, que é essa competitividade extrema. E o que que você acha, assim, que o filme quis passar? O que que significa quando a gente pensa que não há outra saída? Eu penso que é muito sobre como o capitalismo e o neoliberalismo deixa a gente muitas vezes, assim, em uma posição realmente de não há saída, né. Não há saída e aí você fica nessa situação de muito desespero que muitas vezes pode te levar a recorrer a situações extremas, você muitas vezes ser responsabilizado totalmente por essas, ações que você tomou, né, mesmo que em algum momento você realmente não havia saída. Apesar de que eu penso que no caso do Mansu, eu acho que isso ainda é um pouco mais complexo, porque ele é um personagem muito profundo, né, ele tinha outras oportunidades, diferente de muitas outras pessoas, ele tinha outras oportunidades, ele tinha um outro emprego, só que ainda assim, poxa, será que a gente que é trabalhador, a gente não pode escolher trabalhar no que a gente gosta, a gente realmente tem que ser empurrado para certos locais de trabalho, para certas a gente realmente não tem a chance de morar na casa que a gente comprou, a gente tem que realmente sair e ir para outra região, sabe, a gente é obrigado a se mover em lugares geográficos e lugares sociais no capitalismo e no neoliberalismo, sem a nossa escolha mesmo. Então, muitas vezes, a única saída é ou você se rende a isso, ou você reage de uma forma que o Mansu escolheu, né, o crime, vamos dizer, ele escolheu assassinar pessoas. Exatamente.
E assim, né, pra gente contextualizar aqui um pouquinho, aonde que a gente tá chamando aqui de neoliberalismo mesmo, a gente vai ter neoliberalismo, ele vai ser uma intensificação da lógica capitalista. Né, então para a gente entender ele não é só um modelo econômico que vai intensificar a lógica capitalista, né, o neoliberalismo ele vem como uma intensificação do liberalismo. E o liberalismo ele vai colocar um pouquinho dessa ideia de liberdade acima de tudo, mas essa liberdade muito condicional, que é a liberdade de mercado. Então, pensando, né, no livre mercado, né, daí da onde vem essa ideia de liberdade, como se a gente tivesse essa liberdade de empreender, da autonomia, do mercado, mas ao mesmo tempo isso é muito voltado para a individualidade também. Então, no início, o liberalismo ele vai trazer muito disso de focar no livre mercado, e o neoliberalismo, né, o liberalismo já é uma intensificação do capitalismo. O neoliberalismo é a intensificação da intensificação do mesmo cenário do modelo econômico, né. Então o neoliberalismo ele vai trazer não só como esse modelo econômico intensificado, mas também uma racionalidade política, porque ele vai reorganizar a forma que a gente pensa, a forma que a gente se estrutura enquanto sociedade, ele vai basicamente reorganizar a nossa subjetividade. Então, quando a gente está falando de neoliberalismo, ele é uma ideologia que funciona ali basicamente em tudo que a gente assiste, nas músicas que a gente ouve, essa coisa ali de focar muito no individual, de focar de tudo ser uma competição, são coisas que são construídas como um modelo político, elas são construídas para ser dessa forma mesmo. Porque a gente para de se ver como indivíduo no neoliberalismo e a gente começa a se ver como empresa de si mesmo. Então aquela coisa de tudo na nossa vida, a gente tem que gerenciar. A gente deixa de ser um cidadão que está dentro de uma sociedade, que tem deveres e direitos, e a gente passa a se ver como capital humano. Então, nesse critério ali, né, o filme trabalha muito bem esse aspecto do neoliberalismo, de mostrar como que vai para além do só da característica política em si, né, só da organização de sociedade em si, mas opera principalmente na subjetividade, na forma que a gente se vê, na forma que a gente lida com o mundo, com os outros. E assim como a Serpa falou, eu acho muito interessante, né, porque a maioria dos filmes, assim, que a gente vai ver sobre trabalho e tudo mais, a gente vê uma pessoa, um trabalhador que está no aspecto de vender o almoço para comprar a janta, sabe, um trabalhador que está ali o que é a realidade da maioria da população, que a gente está ali trabalhando para conseguir sobreviver. É aquele nível do trabalho que não sobra dinheiro pra nada, você sobrevive e aí começa um outro mês, você trabalha pra sobreviver esse outro mês. E quando a gente tá falando do Mensu, quando ele sai do emprego inclusive, eles têm que fazer alguns cortes, né, inclusive tem a cena ali que a mãe fala para os filhos: "Ah, já algumas coisas aqui vão mudar, a gente vai cancelar a Netflix". E aí ela sai da aula de tênis que ela fazia, da aula de dança que ela fazia, né, que ela fazia algumas atividades extracurriculares ali, e aí vai mostrando tanto que eles vão modificando o estilo de vida deles, mas eles não abrem mão de nada que é essencial. Então, assim, eu acho esse recorte muito importante que o filme está mostrando pra gente, que a família do Mensu é uma família de classe média, sabe, é uma família ali que ela tem o básico, e ela tem além do básico, ela pode fazer outras escolhas, ela pode ter um estilo de vida ali que permite o lazer, que permite, né, escolher a casa onde vai morar, né, gente, a gente não pode nem que dirá a gente tem a possibilidade de comprar uma casa, tá cada vez mais difícil, imagina escolher qual casa a gente vai comprar e, enfim, inimaginável. Acho que é até a questão da mulher também, né, ela tem a opção de não trabalhar. Ela se reserva isso: "Não, eu não preciso trabalhar". E é legal isso que você tá falando, porque me lembrou muito um post que rola no Instagram, no TikTok direto, que é: às vezes a sua vida vai dar errado e você só vai se tornar uma pessoa normal, com um trabalho normal e vivendo como qualquer outro ser humano, né, pegando ônibus e a gente acha que isso é dar errado, né, mas é a vida de milhares de pessoas e era a vida do Mansur, estava se tornando exatamente isso, uma vida normal. Exatamente. Então, assim, né, dá pra gente ter o contexto ali de que eles não vão abrir mão de nada essencial para a sobrevivência deles. Eles estão abrindo mão de coisas que são ali eu não gosto de colocar nesse critério, não gosto de falar a palavra privilégio para essas coisas, porque para mim isso é direito básico, sabe, ter prazer, ter lazer na vida, ter um lugar escolher o lugar onde você vai morar,
fazer uma atividade de lazer, sabe. Então, assim, são coisas que eu não gosto de colocar nessa característica de privilégios, mas tendo em vista a realidade, a materialidade que a gente vive, de que 90% da população vive vendendo almoço para comprar a janta, vive pela sobrevivência, nesse contexto, esse tipo de coisa acaba sendo um privilégio. Então, eu gosto que o filme vai trazer essa perspectiva da classe média. Não tá trabalhando com uma pessoa ali, né, que é esse trabalhador todo lascado, por mais assim, que ele gosta muito do emprego, ele gosta da onde ele mora, né, ele tem essa capacidade de ter uma zona onde ele pode escolher as coisas, né, escolher como que vai ser a vida dele. Então, tendo em vista nessa característica, acho que o filme, ele serve, assim, pra determinada forma, ser um chá de revelação de classe pra classe média, sabe, de lembrar: "Classe média, meu querido, senta aqui, você é trabalhador, Sim. você tá muito mais próximo do trabalhador lascado do que do burguês que enfim, né, que tem todos os seus privilégios, né, do burguês ali que não precisa se preocupar em fazer dinheiro, porque já tem gente fazendo dinheiro para ele. Ele não tem que se preocupar em trabalhar, ele não tem que se preocupar em quantos dias sem trabalhar ele vai começar a passar fome. Já eu gosto sempre de fazer, né, todo mundo assim, eu gosto de os exercíciozinhos de revelação de classe pra gente descobrir lembrar que é trabalhador, de fazer exercício de: "Se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo eu vou parar na rua?". Tem gente que é um dia, sabe, tem gente que, assim, se parar de trabalhar hoje, um dia de parar na rua, de passar fome. Agora a classe média talvez vai conseguir 3 meses, 6 meses, um ano, mas se você pensar: "Eu vou parar na rua se eu parar de trabalhar", bem-vindo, você você pertence à classe trabalhadora, você não é burguês. "Ah, mas aí eu faço viagem pra Disney todo ano, eu visito um país novo todo ano". Eu viajo para o exterior mais de uma vez por ano, eu tenho um carro do ano, todo ano eu troco de carro. Tá, mas se você precisa trabalhar para isso, você é um trabalhador. Não faz disso, né, não eu gosto da dessa questão, assim, da gente se entender como classe, porque a gente entende muito foi através do neoliberalismo, principalmente, assim, da forma que o capitalismo foi se estruturando, que a gente vai entender como uma pessoa rica, uma pessoa que tem condição de comprar uma casa, um carro, coisas que seriam básicas, mas a gente vê esse negócio, assim, até aqui no Brasil, a gente vê muito isso acontecendo, como que a classe média pende muito para o lado do bolsonarismo, né, principalmente com toda essa questão empresarial, né, às vezes a pessoa tem uma mini empresa ali, uma microempresa e já se vê como o patrão que, enfim, que tá ali dando as ordens e que é bem-sucedido e tudo mais, mas essa empresa ela sofre para existir, ela tá constantemente ameaçada de fechar as portas no dia seguinte, mas é passada essa imagem ali de que não, pelo menos você é autônomo, empresário e tem sua própria empresa, então a gente tira as características de trabalhador, de que essa pessoa está em risco, para tentar passar essa fantasia, gente, isso é uma fantasia, né, de que a pessoa está nesse topo que não existe, né, tá nesse topo que, assim, as chances da gente chegar, né, que o capitalismo trabalha muito com isso. Já, mas no capitalismo você pode enriquecer. Gente, a chance de enriquecer é menos de 1%, menos de 1%. Os exemplos que a gente tem, a grande maioria eles estão disfarçados, né, porque se tratam de pessoas que já vieram de família rica, que já tiveram privilégios de alguma forma para enriquecer ainda mais. E assim, menos de 1% de quem vem da classe trabalhadora que de fato passa a pertencer a outra classe. Isso é tão interessante, porque eu acho que é uma assim, eu creio fortemente que é uma das características do neoliberalismo, que é essa de mascarar a questão de classe. Classe não existe, né. Então, se hoje eu abro uma saiteria aqui no quintal de casa, eu já posso me achar: "Ah, eu sou o dono do meu negócio, eu sou dono de mim, eu mando no meu horário, logo eu sou igual ao velho da van", por exemplo. Né, é esse o discurso que essa turma, né, do bolsonarismo gosta muito de pregar e de desmobilizar a classe trabalhadora, né. E aí a gente acaba, igual você falou, a gente acaba, as pessoas tendem a votar no Bolsonaro e nessa turma, justamente por muitas vezes, infelizmente, essa lavagem cerebral que o neoliberalismo faz na gente, de acreditar que a gente não precisa uns dos outros, que a gente não precisa do trabalho mesmo, né,
para conseguir o nosso sustento. E que a gente é igual e a gente pode ser um Elon Musk, a gente pode ser um Silvio Santos, né? Você falou essas narrativas que, o Silvio Santos ele virou o que ele virou porque ele vendia caneta no camelódromo. Quando na verdade é só uma narrativa, né, do neoliberalismo de fazer você acreditar e de fazer você ficar nessa corrida que, infelizmente, assim, carregando a materialidade das coisas, você não vai chegar nesse nível. Pelo seu trabalho, sem explorar outras pessoas, você não vai chegar nesse nível, infelizmente ou felizmente, né. Exatamente. Tanto que eu adorei, assim, quando aconteceu agora o final do Big Brother e tudo mais, né, que a Ana Paula ganhou e estavam fazendo o postzinho de consciência de classe, assim, para as pessoas que é: "Olha, pra Ana Paula virar bilionária, ela teria que ganhar o prêmio do Big Brother todo ano por 200 anos". Por 200 anos. Então, assim, a gente tem uma ideia do isso é para ser bilionário, a gente tá o quê? Tá vendo hoje em dia o Elon Musk, por exemplo, que tá na casa o quê? Dos 300 bilhões. Isso é tanto dinheiro que não dá para imaginar quanto dinheiro que eu não consigo, eu não tenho a capacidade de imaginar. É completamente imensurável a riqueza dessas pessoas, né, e a gente acha que o milionário, assim, que vive aqui na aldeia do Vale, vive, né, aqui, a gente acha ainda que é muita coisa, imagina quem realmente, tipo, essa classe que passa completamente despercebida, ela não frequenta os mesmos lugares que você, ela não compra as mesmas coisas que você, né, é realmente uma classe invisível, mas que tem muito poder sobre como a nossa vida, ela ela se desdobra, né, em relação às políticas públicas e à influência que essa classe tem no Estado, entre muitas outras coisas. E eu acho bem interessante esse ponto que a Serpa trouxe ali, né, de como que vai organizando a forma que a gente vê, a forma que a gente se enxerga, porque, assim, o neoliberalismo, né, o capitalismo principalmente, ele faz um pouco do apagamento da classe, né, de não olhar para a classe, de classe não existe, justamente para que eles possam continuar fazendo o que eles estão fazendo. E assim, né, se a gente parar pra pensar, neoliberalismo, capitalismo é uma ideologia. Só que a diferença, né, por exemplo, falo do ponto de vista de uma pessoa que é materialista histórico-dialética, e que também é uma ideologia, só que a diferença é que a gente se reconhece enquanto ideologia. A gente se reconhece que o que a gente está olhando para a realidade é uma perspectiva, a gente está partindo de uma perspectiva para olhar para a realidade, para que a gente possa construir essa realidade. Não tem como construir realidade sem perspectiva. E aí eles passam muito essa ideia de que não é ideologia, é só o normal, é o natural, é a forma, que a humanidade funciona, tanto que assim, né, tem muito esses dias eu estava vendo alguns vídeos ali do TikTok e tudo mais, as pessoas falando sobre como sobre principalmente sobre educação, né, e tudo mais, de como ter acesso à educação e tudo mais, e aí eu tinha alguns comentários de: "Ai, como que a gente pode fazer isso de uma forma eficaz e tudo mais". Aí eu comentei despretensiosamente, assim, socialismo e um brilhinho no final, né. E aí eu achei engraçado, porque os comentários que vieram depois, era só as pessoas falando: "Ah, mas isso é muito utópico. Ah, mas não funciona, mas não é assim", um comentário me chamou muita atenção: "A natureza humana é ambiciosa". Esse negócio de natureza humana sempre vem sempre aparece. Sempre, é incrível. E assim, né, é ao mesmo tempo, assim, a gente reproduzindo o que eles fazem tanto esforço para estar colocando pra gente ali o tempo todo, como a condição natural da humanidade, sabe, como se a gente fosse ambicioso mesmo, é a forma que a humanidade, funciona, é inato, né, então eles trabalham muito essa ideia de que não dá realmente não tem outra saída. A única coisa que funciona é o capitalismo. E aí eu faço muito as palavras do Fischer às minhas, que ele fala que no feudalismo também as pessoas não viam saída para o feudalismo, achava que o feudalismo era a realidade a única realidade possível, a única realidade que poderia funcionar. E hoje a gente superou o feudalismo. A gente vive numa outra condição, num outro momento histórico,
Então, assim, a gente já passou por da mesma forma que existe o capitalismo, que inclusive é muito novo, o capitalismo ele não é tão antigo assim pra gente achar que sempre foi assim, a gente já superou outros modelos econômicos. Então, sim, é possível que a gente possa superar, a gente não tá falando de uma utopia, o que forma uma sociedade são as pessoas que compõem essa sociedade. Então, se organizar direitinho, dá pra distribuir pra todo mundo, dá pra gente ver outras possibilidades, né, enfim. Sim. E E isso é interessante o que você está falando, porque é sobre uma discussão muito recente, né, que a gente tem tido e tá cada vez mais, como é que fala? Tá um incêndio, né, em volta dessa discussão, que é a escala 6 por 1 que as pessoas falam, né: "Não, não existe, né, não tem como, não, mas sempre foi", sendo que falavam exatamente isso na época da escravidão. E sempre vai ter isso, né, sempre vai ter esse discurso hegemônico de tentar fazer com que a gente continue nessa escravidão moderna, essa escravidão contemporânea, porque sempre foi assim, ou não tem como funcionar de outro jeito, né, porque é igual aquela famosa frase que, infelizmente, é dessa forma que muita gente enxerga, que é mais fácil você imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, é mais fácil. Então eu acho muito interessante ver como o que a Bianca está falando, em discussões que a gente tem tido hoje em relação à nossa escala de trabalho, né, e falando de trabalho, neoliberalismo, falando do filme que também tem essa questão, essa relação trabalhista, acho bastante relevante falar isso. e assim, né, é sempre pela desumanização do trabalhador. E assim, é muito triste, porque o que mais me pega é quando eu vejo, assim, esses comentários, por exemplo, que eu li nas redes sociais, né, de: "Ah, mas é utópico, é a realidade, a natureza do ser humano é assim", vem de trabalhadores, sabe. E isso é o que mais dói, assim, a gente aprendeu a reproduzir a mesma ótica, a mesma lógica que anula a nossa sobrevivência, que anula a nossa existência, sabe. E assim, é com base em muito esforço. Quando eu falo isso, já a burguesia, a direita, se esforça muito para normalizar, porque eles sabem que não tem nenhuma vantagem para 99% da população. Mas aí para esses 1% ter muito poder e saber que é a forma não é maldade, não é por não tô falando aqui no aspecto moral, que essas pessoas fazem isso por maldade. Elas fazem isso porque é assim que o sistema funciona. Elas não têm outra escolha, também, né, o nome do filme ali. Da mesma forma que a gente não tem outra escolha a não ser explorado e se explorar, quem tá nesse lugar da burguesia não tem outra escolha a não ser usar todos os seus esforços para naturalizar esse tipo de sistema econômico e para que ele possa continuar no lugar onde ele tá. Então, assim, a gente tá falando de um sistema que não tem escolha nem lá em cima, nem aqui embaixo, enfim, né, nesse lugar ali de, construir, nenhuma via de possibilidade mesmo, né. Então, assim, eu gosto como que o filme, né, agora retornando para o filme, ele trabalha muito na contradição, na ironia, né, que vai mostrando, assim, que eu acho, assim, muito irônico, porque ao mesmo tempo que a gente entende que, nossa, o capitalismo traz muita inovação, muita coisa. Gente, eu estava olhando, assim, esses dias, né, final de semana eu recebi uma visita de uma prima do interior, e aí, assim, as coisas do interior é muito novo shopping, né, e aí eu fui levar em alguns shoppings aqui, fazia tempo, eu só vou em shopping pra ir no cinema e olha lá, é uma coisa que eu não ligo muito. E aí eu fiquei extremamente incomodada de como que o shopping parece um lugar, assim, parece primeiro um labirinto pra você se sentir perdida lá dentro, posso visitar o mesmo shopping 300 vezes, eu nunca sei onde fica determinada coisa. Eu sempre acho todos os corredores idênticos, é tudo muito igual, a Sim. iluminação é igual. Se alguém me mostra uma foto de um shopping, eu não vou saber se é aqui, se é lá em São Paulo ou se é na Bahia, ou sabe, não vou saber aonde que fica esse shopping, porque são todos completamente iguais. Os carros estão iguais, sabe, as construções das casas são tudo igual. Gente, que inovação é essa? É, Sabe, que assim, só isso é verdade. é tudo muito igual, é tudo a mesma coisa. E a concentração é só em vender, em padronizar, em lucro acima de tudo. E ao mesmo tempo que eles estão vendendo isso, essa ideia de que você tem a sua identidade, que você pode demonstrar a sua identidade, não sei o quê, tá tudo igual, sabe? Que noção de identidade é essa que só padroniza tudo? E assim, né, toda essa padronização, ela vai muito em direção à disciplina. Estava até conversando com meu companheiro esses dias, o tanto que a sensação de estar dentro de um shopping parece um manicômio.
sabe, as luzes brancas muito claras, as paredes brancas. Então essa sensação de que o seu corpo precisa performar uma disciplina muito específica. E aí a gente tem esse cenário em que o capitalismo está o tempo todo pregando essa disciplina exagerada, né, esse corpo que é previsível, né, tem os comportamentos muito previsíveis, muito padronizados, moderados, mas ao mesmo tempo normaliza condições de selvageria. Porque se a gente parar pra pensar, o capitalismo em si, né, o neoliberalismo, ele é um estado de selvageria, sabe, é um estado, assim, quando a gente olha para o filme traz muito esse exatamente esse cenário, né, de como que a gente vê como a única saída ter que destruir o outro, ter que literalmente aniquilar o outro para que você possa ter um emprego. E o mais interessante é que o outro, né, ele é igual a gente. A gente tá destruindo um semelhante, né, a gente tá acabando com a vida que é semelhante a nós, com as mesmas necessidades, às vezes a mesma os mesmos sonhos. E é interessante como o capitalismo, ele coloca gente para se rivalizar, né. E você falando essa questão de identidade, e eu pensei até mesmo na sua formação, o quanto que essa falta de identidade no mundo, essa falta de identidade nas coisas, o quanto que isso traz sofrimento humano, sabe. Da gente eu acho isso muito interessante de se Sim, falar. e o filme retrata um tanto isso, né, de eu acho curioso, assim, né, fico pensando muito na realidade do Bensu, ele trabalhou 25 anos numa mesma empresa. 25 anos é muita coisa, é muito chão. E aí ele é demitido, o filme não mostra, a gente percebe que ele tá muito ansioso, que ele tá muito abalado, tanto que assim, né, quando ele vai ser demitido, eles fazem toda aquela roda de conversa ali com eu não sei se ela é psicóloga, se é do RH, não lembro desse detalhe, mas que alguém Uma maciação de ego sinistra. é, sim. Aí tem, esse momento ali que eles fazem com os trabalhadores que estão sendo demitidos, eles fazem uma técnica de ficar batendo, assim, no pescoço, né, com os 2 dedos no pescoço, e repetindo frases como: "Não é culpa minha que eu perdi meu emprego", "Eu vou encontrar saídas", e não sei o quê. Então eles fazem esse, entre muitas aspas, "acolhimento psicológico", entre várias e várias aspas. E aí, a gente não vê passo pra vazão sentimental do que o Mensu tá passando, sabe. Assim, ele foi enganado se a gente parar pra pensar, né, porque toda a notícia que veio da demissão dele foi que as pessoas que receberam em guia na casa, né, que foi essa carne que a empresa mandou, que seriam demitidas. Então assim, né, pensa no cenário, ele acabou de receber um presente da empresa, tá lá com a sua família, fazendo um churrasco, e ele de repente ele descobre que na verdade esse presente é um atestado de óbito pra ele, sabe, essa Isso é um tanto verdade. dessa contradição, né, e não tem como a gente pensar em como que isso não abala a pessoa. Sim. E até mesmo como a gente até comentou antes, eu acho muito interessante essa discussão, uma discussão de gênero entra nisso também, né. O quanto ele se sente, muito ainda mais oprimido por ser homem e tipo: "Nossa, eu preciso trazer o sustento para dentro de casa. Nossa, minha esposa tá tendo que trabalhar, meu Deus, que absurdo". E quanto ele se sente ameaçado também por outros homens, né, numa cena em que eles estão vendendo um monte de coisa na casa, e aí eles precisam vender a casa também para se mudar e pagar a hipoteca e milhares de dívidas que eles têm. E quem vem comprar a casa é um amigo, um meio rival, assim, não sei, tem uma rivalidade masculina ali entre eles, uma tensão, e ele se sente muito diminuído, né, ele se sente muito, muito mal, e aí parece que essa pressão dele de ter que matar os outros concorrentes ainda fica maior, porque tem toda essa questão da masculinidade, dele ser homem, que eu preciso prover para casa, eu preciso reconquistar essa casa que um dia foi minha e não sei o quê, e tem esse discurso ainda, né, muito masculino, essa questão da virilidade, meu Deus. Exatamente. E assim, né, eu gosto muito de trazer toda essa perspectiva ali de identidade também, porque assim, né, tem muito no discurso da direita, de como, tudo isso do identitarismo, né, eles criticarem pronome neutro, mas tem coisa mais identitária do que o homem hétero, sabe, de coisa assim que Sabe.
Ai, é tão É é verdade. tão específico, né, isso do poder, é isso dele ter que bancar da masculinidade, que ao mesmo tempo tem que ser exaltada a todo tempo, porque ela é muito frágil, sabe, você não pode usar uma cor que não seja uma Uhum. rosa, meu Deus, uma cor que não seja, associada à masculinidade, que automaticamente essa masculinidade já tá ameaçada. Então, assim, é uma construção de identidade isso que a gente tá falando, né. E como que traz muito sofrimento para o homem, não é à toa que o maior, índice de suicídio que a gente tem são de homens, porque o sofrimento e é advindo do machismo também. Por isso que a pauta, né, do feminismo, a luta contra o patriarcado, eu sempre convido muito para que os homens possam refletir e olhar para eles como que eles mesmos sofrem com o próprio machismo, né, como que isso volta para eles nessa condição, assim, de que: "Gente, ninguém dá conta de ter essa autossuficiência que o homem acha que tem que ter para dar conta de tudo, para bancar tudo". Então, a gente tá falando de um sistema tanto que o filme, ele retrata muito isso, porque o Mensur, ao mesmo tempo que ele é desumanizado, ele acaba se desumanizando também, sabe, ele acaba, reproduzindo essa lógica neoliberal contra ele mesmo. Uma das cenas que dá pra gente perceber isso muito bem também no filme, é que ele vai na entrevista de emprego, né, que esse amigo dele que ao mesmo tempo compete com ele, indica ele pra essa entrevista. Quando chega na entrevista gente, que cena desconfortável, é muito desconfortável a cena. Ele tá em frente às pessoas ali, mais os CEOs da empresa, Uhum. né, e aí ele tá sentado de um lado que bate sol na cara dele, Uhum. porque o sol bate num outro prédio que é espelhado e vem na cara dele, enfim, né, de todo um negócio, assim, da a sala ser toda aberta, toda de vidro, aquela coisa ali de empresa, tudo mais. E aí ele fica com esse sol na cara dele, ele não consegue olhar para as pessoas que estão entrevistando ele fica tentando chegar para um lado e para o outro. Então a cena é muito desconfortável, ele tá bem desconfortável, e o amigo dele dá uma dica pra ele antes de fazer a entrevista, ele fala: "Olha, tem uma pergunta que eles fazem que é muito importante que você responda, foca nessa pergunta, que eles vão perguntar qual que é o seu maior defeito". E aí, né, ele passa uns dias pensando sobre isso, e aí ele até conversa com a esposa dele, né, de: "E aí, o que que eu vou responder? Como que vai ser?". Chega na hora da entrevista, ele simplesmente fala: "Eu não vou responder". E eu acho que num contexto de entrevista de emprego e era o emprego que ele queria, né, era uma fábrica de papel, eu acho que dá pra gente entender nesse contexto, como que esse sistema funciona com base na desumanização estrutural e acaba propagando uma desumanização do indivíduo com ele próprio. Porque ele estava sendo desumanizado ali, ele estava numa condição que ele estava claramente incomodado, com o sol na cara, né, Sim. assim, e aquilo lá abala uma pessoa, a pessoa já tá nervosa fazendo uma entrevista, ainda fica nessa situação de não conseguir olhar pra cara das pessoas, porque tem um sol diretamente na sua cara. E aí a gente tem muito isso, né, de como que você pode responder a uma pergunta assim, né, principalmente numa lógica de competição, porque se você falar o seu defeito, aquilo pode te prejudicar de alguma forma. Então ele escolhe não falar, mas não falar também prejudica ele, porque ele já tinha sido avisado antes que ele tinha que responder essa pergunta. Então, ele decide não responder. Isso mostra o tanto que ele se prejudica também, além de ser Uhum. prejudicado pelo sistema, ele tá fazendo isso consigo mesmo, porque, de novo, não é culpa dele, ele aprendeu com o sistema a fazer isso, né, ele aprendeu a reproduzir isso com ele mesmo, e acho que traz um pouco dessa lógica pro nosso dia a dia mesmo, né, estava pensando isso do que eu falei antes de fazer um chá revelação de classe pra classe média, de como que a classe média faz muito isso, sabe, de ao mesmo tempo que eles, às vezes, vão se desumanizando duplamente, por achar que já deixou de ser trabalhador, e por ser classe média tá mais próximo da riqueza do que da pobreza, né, então a gente vê isso várias vezes, né, no filme, como que vai construindo essa contradição mesmo. Tem outro ponto também, que é a questão, que também tem a ver dessa cena ali do sol na cara dele, que eu acho que é outro ponto que o neoliberalismo traz com muita força, que é como que o protagonista ele é ensimesmado, sabe, ele vive, assim, meio que do ponto de vista dele mesmo, assim, sabe, tanto que
Quando ele vai fazendo todo esse estudo de caso que ele faz ali pra se aproximar dos concorrentes dele, pegar o currículo deles e tudo mais. Quando ele encontra com essas pessoas ali que são concorrentes dele, ele vê algumas coisas que servem pra ele também, mas que ele não atribui pra ele. Por exemplo, né, tem um lá que ele encontra que a mulher fica falando: "Ah, meu pai ofereceu pra gente abrir um café, e aí você quer trabalhar com só papel, e aí desiste de trabalhar com papel, vai trabalhar com outra coisa, você tem outras possibilidades, faz outra coisa da sua vida". E aí tanto que tem uma cena que é hilária, né, quando ele chega pra colocar o plano em prática ali, ele começa a repetir as coisas que ele ouviu da esposa do cara para o cara, né, ele falando: "Não, mas você é só você escolher outro, por que que você não abre o café? Por que que você não faz outra coisa?". E são coisas que servem pra ele, que a esposa dele já falou pra ele inclusive, de, assim, vai fazer outra coisa, se o ramo do papel não tá dando, Uhum, escolhe um outro ramo, faz uma outra coisa. Enfim, né, ele é tão ensimesmado que ele não pega isso pra si, mas ele entende isso quando é para os outros. uhum, Então, assim, ele acaba absorvendo, né, toda essa filosofia neoliberal com uma forma de ver o mundo e acha que tudo parte de um individualismo extremo e sucesso a qualquer custo, ignorando ali qualquer ajuda alheia, né, qualquer outra coisa que venha, de encontro com, tá orbitando, tá sendo pertencendo a uma sociedade. Tanto que ele não tem, assim, tantos assuntos, assim, ele não conversa tanto com a esposa dele. A esposa dele passa o filme inteiro sem saber o que ele tá fazendo. Assim, acho que mais para o finalzinho ela sabe. ela entende muito bem. Ela escolhe esquecer, né. Hã. Isso que você falou da família é tão interessante, ligando à desumanização, porque diferente do que pensam, né, que a esquerda, que o socialismo é uma busca acabar com a família, na verdade o que acaba com a família dia após dia é esse sistema de trabalho, né, é esse sistema político e econômico que a gente vive. Porque, assim, trazendo o Mansur, por exemplo, todo esse estresse que ele passa, toda essa questão de que eu preciso ganhar a vida a todo custo, ele acaba com a família dele, ele distancia o filho dele, ele distancia a mulher dele, tanto que a mulher e o filho dele, de certa forma, descobrem, né, ali, né, na verdade a mulher dele meio que descobre o que que ele estava fazendo, ela mente para o filho dela, mas o filho dela fica assustado ainda assim, fica meio com medo do pai, e ele acha que conquistou tudo, mas na verdade a família dele tá por um triz, né. No final do filme existe esse momento em que, eh ele meio que consegue tudo de volta, só que a família dele tá quebrada, ele não tem relacionamentos verdadeiros, ele fica desconfiando da esposa dele o tempo todo, fica, rivalizando com outros homens Sim, que com não certeza, né, têm pra gente ver nada a o tanto que, ver, assim, né. até o Então eu acho próprio, eu acho discurso, né, todo importante esse falar sobre debate isso que a gente tá também. tendo em torno da escala 6 por 1, a gente tá falando de um sistema ali que não dá condições para que a pessoa possa ter vida para além do trabalho. Então, como que a pessoa vai passar tempo com a família, se ela tá trabalhando numa escala 6 por 1, que ela tem um dia de descanso para limpar a casa, para fazer as coisas que ela não consegue nos outros 6 dias, porque ela tá trabalhando exaustivamente. E aí a gente vê um sistema que afasta as pessoas da família, sabe. E aí entra nessa ironia, nessa contradição do capitalismo. O capitalismo é um sistema extremamente contraditório, ele funciona com base nessas contradições, justamente o pilar dele é a contradição. Então da gente perceber como que esse discurso, né, eles vão falando esse discurso tanto do identitarismo, né, esse discurso de ódio, e eles são principalmente os mais identitários. Gente, pelo amor de Deus, a época do golpe da Dilma, eles fazendo dancinha, todo mundo vestido de Nossa verde e gente, amarelo. que horror, O fam que sim, horror. o famoso, o iconezinho que eles usam com o olho e a O lágrima olho saindo, patriota. todo patriota. Tem coisa mais identitarista que Isso é essa? E verdade. eles querem reclamar do identitarismo LGBT, né, então enfim, Uhum, é um contexto, assim, que é muito contraditório e principalmente olhando para esse lugar da família, né, querem acabar com a família, vocês estão acabando com a família, né, nessa noção de sim. masculinidade, por exemplo, que o homem normalmente tem que ser tão autoritário que ele não abre espaço sequer para conversar com os filhos, né, que ele não abre espaço para demonstrar vulnerabilidade, para demonstrar uma subjetividade, né, como acontece muito no filme, né, ele não tem dá para ver que ele tá em sofrimento. Primeiro que ele passa o filme inteiro com uma dor de dente terrível,
E assim, ele vai ignorando a dor de dente dele, ele passa o filme inteiro só ignorando, sabe, e aquela o dente ele até que chega um momento que inclusive ele é ex-alcoólatra, né, o filme ele vai trabalhando isso, algumas vezes vai citando essa questão do alcoolismo dele, Uhum. que ele estava sem beber, que ele já passou por períodos muito difíceis por conta do álcool, e quando chega na terceira pessoa, né, que ele escolhe ali os candidatos que ele vai aniquilar, quando chega na terceira pessoa que ele vai aniquilar, ele tem um envolvimento muito grande com ele, né, com o candidato, de amizade, né, de conversar e desabafar. Acho que é a primeira vez que ele consegue, de fato, se abrir com alguém durante o filme. E então ele tem essa exposição à vulnerabilidade ao ponto que ele chega a questionar, a se questionar de: "Eu vou até o fim com isso aqui mesmo? Será que eu não, mas agora tá muito tarde pra desistir, já foram 2, esse é o último, então eu não posso desistir". Então ele tem esse momento de questionar o que que tá acontecendo, e inclusive é nesse momento que ele bebe ali, né, quando ele tá conversando com o cara, né, quando tá nesse momento ali entre os 2 e ele tira o próprio dente, ele arranca o próprio dente. Então eu vejo um pouco dessa cena ali mostrando como, de certa forma, uma cartaz, porque ele conseguiu um momento de vulnerabilidade do lado de uma pessoa. Então conseguir esse momento de vulnerabilidade ali, né, acho que essa imagem ali do dente, né, foi conseguir arrancar uma coisa que estava incomodando ele há muito tempo, foi um símbolo, né, foi de certa forma Uhum. uma simbologia ali, a mostrar que esse momento de vulnerabilidade é algo que estava tão escasso na vida dele, que ele ficava só escondendo, 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 e chegou um momento que só colocou tudo pra fora. Mas aí, quando ele consegue acessar essa vulnerabilidade, ele volta para essa selvageria, né, para esse contexto ali de aniquilar com muito mais força. Tanto que a última morte é a mais violenta que tem, sabe, é a mais desumana, porque acho que ele se culpa muito por ter tido esse momento de vulnerabilidade, por ter pensado 2 vezes, né, acho que vem muito desse lugar de como se eu tivesse desviado dos trilhos. É. Não, já que eu desviei dos trilhos, agora preciso voltar com muita força, eu preciso voltar com tudo. E acho que isso mostra muito do contexto de exageros que a gente tem dentro do neoliberalismo, tudo precisa ser muito, é muito o tempo todo, é muito Sim. é muito consumo, sabe, é muito assim, se a gente parar pra pensar, estava vendo, assim, toda essa questão dos streamings que a gente tem, né, que acaba que uma das principais formas de ter lazer hoje em dia é assistir uma série, assistir um filme. Às vezes você passa mais tempo escolhendo um filme numa plataforma do que de fato assistindo um filme ou série, porque tem muito, tem muita opção. Sabe, então Uhum. é justamente por essa questão do neoliberalismo trazer essa ideia de ter muita opção, então focar muito na escolha individual que você pode escolher no meio de todas essas coisas, que acaba também deixando essa pessoa ali um tanto atordoada, sabe. São tantas opções, são Uhum. tantas coisas e ao mesmo tempo é tudo a mesma coisa, porque é tudo padronizado, né. A gente assiste um filme que passa a mesma mensagem de vários outros filmes, então da gente ver essa contradição ali, né, no protagonista, de ele consegue acessar essa vulnerabilidade e ele volta para a mesma ótica com muito mais intensidade. Sim. E essa questão do muito, eu estava até discutindo com meu noivo esses dias, de que hoje a gente pode considerar que a internet é uma forma até quase que de abuso, porque antes a gente ia atrás das informações, né. Por exemplo, eu acho que até o YouTube hoje ele é um pouco mais são nesse sentido, assim, você utilizar o YouTube, porque você vai atrás dos vídeos, né, você pesquisa o seu conteúdo. Agora, por exemplo, o TikTok, o Instagram, você tem contato com coisas que você não quer, muitas vezes. É uma For You que é controlada por um algoritmo ali que vai te lançando informações o tempo todo e você é meio que, sabe, o seu cérebro é meio que abusado nisso, porque é muita informação, é muito conteúdo. Essa parada de você scrollar a tela infinitamente também, sabe. Eu penso muito nessa questão de informação mesmo, quanto a gente é atordoado por informações e ao mesmo tempo que há uns anos isso era bom, né, poxa, informação, globalização. Hoje já é assim, o revolucionário tá em você deixar as redes sociais, né, hoje o revolucionário é você estar offline, porque isso não é vida. E sem falar assim, quantas informações a gente acaba guardando de fato, de ficar 1 hora scrollando e passando, assim. O que Sim. que você lembra? O que que você vê nesse tempo que você fica nas redes sociais, sabe? Então, assim, é muita informação, e muita informação, assim, que acaba não ficando, porque não tem peso, sabe? Não tem
não tem o mesmo apelo por ser tanta informação, Sim. né, muita coisa até além do que a gente consegue aguentar. Não tem tempo, né, a gente E não tem tempo para refletir sobre as informações que a gente consome, porque a gente vê uma notícia terrível, e aí a gente passa para o próximo, já é um vídeo sobre cinema, um vídeo engraçado, então a gente não tem mais esse tempo de criar um senso crítico, né, de olhar para as coisas, de refletir, de entender o que que a gente está consumindo e isso é realmente é igual o filme, né, o filme não mostra, não dá o sim. espaço para que o Mensu possa sentir o que ele tem para sentir. Inclusive, né, ele trabalha muito essa lógica do individualismo, que assim, as pessoas, os concorrentes que ele encontra ali para aniquilar, eles estão passando pela mesma coisa que ele tá passando. Então, ao mesmo tempo que tem um desabafo, que tem um: "Nossa, cara, tá difícil mesmo, né, tá complexo", ele não consegue se conectar com essas pessoas a esse ponto, porque ele tá tão focado no individualismo extremo, sabe, de ter que resolver tudo sozinho, de ter que dar conta, de ter que bancar a família, dessa masculinidade que a gente tá falando também, Sim. que ele não permite ter uma troca com essas pessoas, né. E assim, por mais, assim, que o filme traga, né, uma coisa um tanto extrema, né, como você mesmo estava falando que você não esperava que ia pra esse rumo e de repente foi, e a gente não tá falando de um Sim, cenário tão longe da realidade, a gente não tá falando de uma coisa que não acontece todos os dias. com É porque, certeza. por exemplo, né, tem várias e várias histórias que a gente vê de empresas que funcionam dessa forma, de aniquilar a concorrência para que a empresa possa ser dona de tudo, né. A gente tá vendo isso acontecendo nos streamings, né, tá basicamente ali todos os streamings comprando todo mundo e virando um só e não vendo outra alternativa, né, outra saída sendo aquilo ali. Uhum. E também, por exemplo, dá pra gente usar esses dias eu estava vendo o Fome de Poder, né, que conta a história do McDonald's, Ah, sim. e foi basicamente isso, sabe. O que colocam ali, que inclusive muita gente coloca ele como um gênio e tudo mais, foi o Ray Kroc, que ele Hum. só chegou nas pessoas que tinham criado, né, os irmãos que criaram a ideia do McDonald's de, Uhum. fast food, e ele achou aquilo muito genial, e ele fez o quê? Aniquilou. Ele pegou a ideia, roubou, fez algo dele e, assim, ele foi corrompendo a ideia, né, porque eles tinham uma outra perspectiva sobre o negócio antes, não era baseado em lucro, 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 mas ele queria tirar lucro daquilo e ele viu o potencial, ele aniquilou essas pessoas. Uhum. Basicamente, sabe, de tirar ali elas, da criação delas mesmas. Outra coisa que a gente vê também, que aconteceu, recentemente, foi todo o a ascensão da Amazon, né. A Amazon, ela cresceu com base nisso também, ela cresceu com base em aniquilar toda a concorrência. Nossa. Ela passou muitos anos, inclusive, a Amazon passou muitos anos no vermelho, de não receber lucro nenhum, porque a lógica deles foi aniquilar a concorrência para que, assim, as pessoas tivessem como comprar só na Amazon. E a gente vive esse cenário hoje, né, de que conseguiram, aniquilaram toda a concorrência e a Amazon é dona de muita coisa hoje em dia e majoritariamente não lembro, assim, de ver pessoas que compraram livros, compraram outras coisas que não seja na Amazon. E é interessante pensar também que esses grandes burgueses, né, que aniquilam, eles brigam entre eles também, né. E existe isso aqui no Brasil. Por exemplo, uma coisa que me chocou foi que o Walmart, ele tentou, né, que é uma rede de supermercados americana, ele tentou se introduzir no mercado brasileiro, só que a rede foi aniquilada pelo Pão de Açúcar. Ela não conseguiu estar aqui, porque teve um bilionário maior que ela aqui no Brasil, que falou: "Não vai dar, pode voltar para o seu país". E foi exatamente o que aconteceu, né. Entender também que essa classe que tensiona interesses com os nossos, né, não tá só no norte global, existe essa classe aqui também, né, no Brasil. E assim, é uma coisa que dá pra gente olhar, assim, um tanto que, de novo, o filme traz dessa aniquilação, assim, que a gente passa por essa lógica, né, de ver esses poderosos que trabalham só por essa lógica, e a gente internaliza tanto que a gente passa a se aniquilar também, Sim. né, de aniquilar o outro. No protagonista, ele mesmo, o Mensu, ele acaba aniquilando a si mesmo também. Ele acaba tirando, acho que o Dente, ele é um pouco dessa metáfora de como que ele passa por cima do seu próprio sofrimento, ele passa por cima das coisas que são importantes pra ele, né, de, por exemplo, assim, casa é algo tão importante pra ele, e assim, uma das coisas que deixa muito claro, assim, quando eles têm que abrir mão de certa forma, desses "privilégios", entre aspas, Uhum. que eles têm, uma das coisas que a esposa fala é que: "Ah,
se passar muito tempo nessa vida, a gente vai ter que vender a casa". Ele fala: "Não, a casa eu não vendo de jeito nenhum". E o filme deixa muito claro o tanto que a casa é muito importante pra ele. E aí, ele não passa tempo na casa. Exatamente. Ele passa tanto tempo colocando os planos dele em prática, que ele não passa tempo na casa. A esposa dele é importante pra ele, e aí eles vão numa festa que tem toda a fantasia e tudo mais, um contexto de dança, a festa da empresa, né, que a mulher dele passa a trabalhar depois que ele tá desempregado, e ele começa a fazer essa competição também com o chefe dela, de Uhum. rivalizar, de sentir ciúme, e ele esquece da festa e ele não vai na festa. Ele chega lá mega atrasado e quando ele chega a esposa tá dançando com o chefe. Então, assim, pra gente ver o tanto que é essa lógica que afasta as pessoas, é essa lógica ali que não deixa ter contato mesmo com a sua própria humanidade, com a humanidade da outra pessoa, porque você tá tão preocupado em fazer dinheiro, você tá tão preocupado em enriquecer, que é como se não houvesse espaço nenhum pra mais nada. E esse enriquecer também não chega não chega pra gente, sabe. Então é essa contradição, né, de você não tem tempo pra você não tem tempo pra sua família, você dedica tudo pra tentar enriquecer e você não vai. Então, é esse limbo, né, que o neoliberalismo promove, esse limbo do nada, de não tem outra opção a não ser nada, né, a não ser você desistir nesse limbo. E é interessante também porque esse bem mais precioso, né, que a direita, a extrema direita coloca, que são os filhos, as crianças, nesse contexto do filme, eles são negligenciados. O pai, ele não passa tempo com as crianças. A filha, ela tá o filme todo, né, aprendendo a tocar violoncelo e tal, e ela é um gênio da música, aquela coisa. E beleza, eles estão super preocupados em, a gente precisa pagar a melhor professora e tal, esse gasto a gente não vai tirar. É uma preocupação extremamente válida, porque é um cuidado, só que, ao mesmo tempo, eles não estão interessados realmente nela. Tanto que ela toca pros cachorros, né, no final do filme. Eu acho que é a cena mais interessante. Ela consegue tocar pros cachorrinhos da família, mas ela não toca na frente dos pais. E é muito por, eu penso, né, também, por uma falta de contato, uma falta de intimidade. Ela tem muito mais intimidade com os bichinhos, que, aliás, ele até tem que deixar na casa do sogro, né, por um tempo, por corte de gastos, e é o maior sofrimento da vida das crianças. Não é nem ter o pai fora de casa, sabe? É os cachorrinhos. E a gente pensa, nossa, que tipo de família é essa, né, que esse modo de trabalho tende a construir, né? E aí levando agora para o final do filme também, né, além disso tudo, de não estar presente na família, e aí a mulher dele descobre, né, o que que ele tá fazendo e ela meio que passa por Uhum. cima, porque também é o ideal dela, de certa forma, o filme também deixa isso claro ali, o tanto que abalou ela de não estar vivendo aquele estilo de vida que ela gostaria de viver, que estava vendo no início, ela ganhou um sapato caro para dançar, então Sim. ela tem um estilo de vida também que, assim, ela tá disposta a fazer coisas pra manter esse estilo de vida, e aí chega no final e tá ele trabalhando sozinho no a cena final é essa, assim, ele trabalhando sozinho numa empresa totalmente 100% automatizada, de só inteligência Uhum. artificial, assim, ele substituiu todos os trabalhadores. E aí tem um contraste do início do filme, né, que ele fala que ele defenderia os trabalhadores lá, que ele não trairia ninguém, ele não, demitiria ninguém para que ele pudesse manter o emprego dele. E Uhum. aí a gente vê esse contraste do final do filme, que ele literalmente aniquilou pessoas para que ele pudesse estar num trabalho sozinho com um bando de máquina. Até máquinas, tem um certo momento ali que esse filme eu acho ele muito bem fotografado, ele é muito bonito, é um filme muito bonito de se assistir, né, tem cores muito lindas. E no início tem um segmento, né, de cenas que mostram os trabalhadores na fábrica e tal, e aí tem o Mansur ali fazendo o papel dele, que tem uma parte que ele pega uma vareta e ele bate no rolo de papel assim, tal, pra ver se tá tudo certo. E no final do filme mostra uma máquina fazendo exatamente o que ele tá fazendo. Tanto que ele faz isso tudo pra nem, tipo assim, pra conseguir um emprego de estar supervisionando máquinas fazendo o que ele fazia, né. Exatamente. E aí a gente tem a cena dos créditos, assim, que é um Nossa. silêncio arrebatador, que vai mostrando as máquinas aniquilando a natureza, vai mostrar as máquinas aniquilando ali as árvores, que é, né, todo esse contexto da empresa de papel e tudo mais. E eu acho que Uhum. isso não tinha forma melhor
terminar esse filme, né, de ir mostrando, assim, ele vai escancarando muito, acho que o filme, ele vai trabalhando, assim, numa evolução que vai ficando cada vez mais grave, esse lugar do aniquilamento, esse lugar da individualização, da autorresponsabilização, e vai chegando nesse pra estourar nesse final, né, de que, a gente até chegou a falar sobre isso, mas não seria o final um tanto entreguista, né, de: "É isso mesmo", né, o próprio filme falando: "É isso galera, não tem outra opção". Sim. Por um lado, eu espero, eu não sei quais foram as intenções de fato do do diretor, mas eu espero que seja muito mais uma reflexão de: "Gente, olha, vamos olhar para isso daqui, para que a gente não não continue reproduzindo, É porque se a verdade. gente continuar reproduzindo isso aqui, realmente não vai ter outra saída, sabe, e a saída que a alternativa é uma É. alternativa que é desumana". Então eu espero que seja um pouco dessa visão, né, não sei quais Uhum. foram as intenções do diretor, mas pra mim chegou dessa forma mesmo. E principalmente, assim, por ver eu gosto desse tipo de filme que traz as contradições do neoliberalismo, de mostrar a ironia por trás dele, e não naturalizar. Acho que o filme faz muito bem isso. Ele não naturaliza, ele Sim, escancara, ele fica jogando na cara, tipo, mostrando pra exatamente. você: "Olha, tá vendo tanto que isso aqui é contraditório? Tá vendo tanto que isso é é desumano?". Uhum. E ao mesmo tempo que esse filme, assim, nossa, assassinato, né, o cara tá assassinando pra, entre muitas aspas, né, sobreviver ali. Ao mesmo tempo que é um tema muito pesado, ele também entra na contradição de que ele é um filme muito engraçado. Assim, o Manso, ele é tão patético, sabe, ele é um homem tão mesquinho mesmo, que é muito engraçado o filme. Eu acho que é aí que tá a magia também, sabe, porque a gente tá rindo dele, mas a gente também está no lugar dele de certa forma, sabe, em relação à classe. Eu acho muito interessante isso. E você falou do diretor, eu achei muito interessante a corrida do Oscar, né, desse ano, que infelizmente esse filme não foi para o Oscar, e eu fui ver o porquê, e eu achei isso muito doido, porque é um filme que fala sobre meritocracia, mas no final das contas, né, tipo, o sistema que a gente vive não é meritocrático, nem no mundo da arte. Que ele estava ali, né, elegível e tal, foi pro Globo de Ouro, não ganhou nada, mas no Oscar não consideraram indicar, porque consideraram que o Park Chan-wook, que é o diretor, infringiu as regras da época da greve dos roteiristas, sendo que na verdade ele não infringiu, ele só ele estava editando, né, uma série da HBO, ele não tinha mexido no roteiro nem nada e consideraram isso e hostilizaram, mas na verdade a gente sabe muito bem o que foi e eu acredito que foi puramente racismo mesmo, que não queriam que outro filme sul-coreano tivesse esse destaque, né. Sim, exatamente. Teve essa polêmica aí, né, inclusive ele foi até banido do sindicato dos roteiristas, sabe, foi uma coisa, assim, bem de perseguição com Sim. ele mesmo, falaram que ele furou a greve, e ele não estava fazendo trabalho de roteiro, né, ele estava editando para uma Era. grande corporação, que é a HBO, né, que é uma série que tinha data de entrega, que tem as ameaças ali, né, de Sim. ser uma grande corporação e ter uma data de entrega. Se essa data de entrega não for se não for atendida, terão consequências. Então, assim, aquele Cumprida, momento que né. a gente vê que o filme sai das telas e vem para a Sim, realidade, né, que tem todo esse contexto ali por trás também. E eu concordo também, sim. né, eu fiquei até quando eu vi a notícia eu falei: "Espera aí, o cara que furou greve, que é pelego, tá fazendo um filme sobre meritocracia, sobre o sujeito neoliberal, que contradição é essa?". Sim. A gente é muito contraditório, né, igual você falou, o ser humano ele tem uma contradição inata em si, né, principalmente num sistema em que vai te obrigar muitas vezes a ir contra os seus valores, né, igual muitas vezes tem greve na universidade, vira aquele bafafá, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, e cada um tem seus motivos, né, assim, apesar de ser benéfico para todo mundo, né, a gente precisa sim ter essa mobilização popular e tal, mas ao mesmo tempo aquela pessoa precisa terminar a faculdade, porque ela precisa trabalhar, ao mesmo tempo ela precisa trabalhar, então é realmente muito difícil, né. Envolve muita coisa, né. E assim, é Sim. importante, né, a gente pensar assim, tentar exercer um pouquinho desse exercício mesmo de fazer pensar além dessa única alternativa que a gente vê, né. Então assim, para muita coisa, realmente a gente vai ter
pouquíssimas saídas, Sim. porque a gente está num contexto mesmo de escassez, né. Então o capitalismo ele vai ser essa realidade que trabalha em cima da escassez para 99% da sociedade. Uhum. Então, muitas vezes a gente vai se ver sem saída mesmo. Mas é importante a gente se tensionar, quando possível, para o que mais que dá para fazer. É para ver outras possibilidades, para a gente desnaturalizar muita coisa que só chega pra gente e a gente vai lá e compartilha nas redes sociais, que a gente só concorda. É pensar: "Tá, por que que eu concordo com isso?", né, Uhum. por que que isso pra mim faz sentido? Tem muita coisa assim, que a gente acaba sendo meio que obrigado a acreditar, não é realmente o que a gente acredita, é só por o Gramsci vai falar muito sobre isso, né, sobre essa hegemonia cultural que trabalha com base no Sim. consenso. Então a forma que o capitalismo vai trabalhar as informações é Uhum. como se todo mundo concordasse com isso, é claro para todo mundo, sabe. Então até essa noção que a gente estava falando mais cedo, né, de que: "Nossa, pensar em socialismo é uma Uhum. utopia", é como se fosse consenso, mas não é consenso, é fabricado para que possa parecer um consenso mesmo. Então, assim, é Exatamente. pra gente ir para além do consenso e se perguntar um pouquinho mais, né, de por que que isso tá aqui, né, será que eu realmente concordo com isso? Se eu concordo, por que que eu concordo? Então, assim, da gente tensionar um pouquinho essas coisas para além da aparência, porque o capitalismo, o neoliberalismo são, eles vão trabalhar muito nessa lógica da aparência mesmo. É você abrir mão de tudo que é um pouco mais profundo, tudo que você defende, Sim. para você sustentar a aparência, para você sustentar a aparência de viver bem, né, como por exemplo, eu vou pegar a fala do Desquerido, do Nicolas Ferreira, sobre a 6 por 1, que é: "Ah, eu sou a favor de negociar com o patrão". Hum. Gente, na teoria isso é lindo. Sim. Imagina eu chegar ali, eu tenho a escala 6 por 1, "Ou então meu patrão, não acho que não vai rolar mais, a gente pode fazer uma escala 3 por 4". E aí, isso se concretiza na realidade? Exatamente. Eu vi eu vi até um meme em relação a isso, que negociar com um patrão é literalmente a cena do Cidade de Deus, sabe, você quer um tiro no pé ou na mão? É isso, negociar com o patrão é Exato. exatamente isso. Não existe isso. Exatamente. Então, na aparência, esse discurso ele vai pegar Uhum. muito, realmente é lindo pensar que a gente pode negociar com o patrão, mas só fica na aparência mesmo. Na É, na realidade ele não se concretiza, não dá. Não é uma relação de iguais, é uma relação exatamente. que ela é assimétrica. Então, é impossível você chegar no seu patrão e só ir lá e combinar com ele qual que vai ser o seu horário de trabalho. Isso não existe. Sim. Nossa, e é muito real, né, porque, assim, eu mesma, eu trabalhava, assim, algo que eu amava, só que eu pegava 3 horas de ônibus diariamente, assim, ônibus lotado, e aí eu cheguei e falei: "Nossa, será que não tem uma oportunidade de um híbrido?" A pessoa virou pra mim e falou assim: "Não, então você pode pegar suas coisas e ir embora que amanhã a gente contrata outra pessoa", foi quase isso, assim, sabe. Eu falei: "Não, então tá bom". E assim, é exatamente isso, sabe, mesmo muitas vezes em uma empresa que vai pregar isso de: "Olha só como nós somos muito humanistas, você é da família, você é um colaborador, né, você não é um empregado, você é um colaborador". Na hora que o empregado, né, nós trabalhadores precisamos de um pouco de condição para viver, vai ter né, outro ali da porta tá precisando mais, então vaza, tchau, essa pessoa vai cumprir o seu papel, né, nós somos extremamente substituíveis. Você falando isso de Somos Família, teve uma vez que eu trabalhei numa rede de farmácias bem grande, Uhum. né, que eles tinham muito esse discurso: "Não, porque Uhum, aqui a gente é família", nome da farmácia. "A família, e aí a gente aqui a gente não se trata como não tem isso de só gerente, uhum, vocês são meus empregados, aqui todo mundo é família", né, e eu entrei, era novinha tadinha, super caí nesse nesse contexto, eu: "Nossa, que legal, que bacana, eles são bem humanos aqui, né". E assim, a pior uhum, coisa que existia, eu era escala 6 por 1, eu trabalhava uhum. com Nossa. lá eles só davam a camisa, né, então você tinha que ir com a calça preta e o sapato preto. O único sapato preto que eu tinha era um que ele estava, assim, era bem antigo e a sola dele estava literalmente quase um Uhum. papel. Eu sentia o frio do chão o dia Nossa. inteiro e eu não tinha o dinheiro para comprar outro sapato. Eu estava esperando o meu primeiro mês para comprar outro sapato e eu ficava lá com aquele sapato. Uhum. E aí, eu não tinha tempo, era 15 minutos de almoço, né, e tudo mais, aquela correria, coisa toda. Eu não tinha tempo para ir ao Nossa. banheiro, consequência, desenvolvi uma infecção urinária. E Nossa, aí, meu Deus. automaticamente, né, eu, tentando beber mais água e tudo mais, acabou que eu ia muito no banheiro.
fizeram Uhum. uma reunião comigo sobre: "Vocês tá indo muito no banheiro, vamos conversar Ah. sobre isso?". A Hum. empresa que falava que era família. E eu falei, falei: "Ah, eu tô Interessante. com infecção urinária", e expliquei a Uhum. situação. "É, mas essas coisas a gente resolve, tem medicação, então assim, você já tá dando um jeito não?". Nossa, que horror. Nossa. Nossa, isso daí, só citar algo muito rápido, porque aconteceu praticamente o mesmo comigo, que eu também estagiei em um lugar, numa escola, que eles não me prepararam em nada pra cuidar de alunos neurodivergentes, nem é minha formação pra isso. E aí eu falei: "Não, eu tô um pouco ansiosa", porque eu realmente estava muito, eu falei: "Não, eu acho que eu vou sair e tal, prefiro sair". E a pessoa virou pra mim e falou assim: "Você não prefere ir num psiquiatra, tomar um remédio pra você voltar não?" Tipo assim, literalmente: "Venha trabalhar dopado, o que que você acha?" Foi então eu entendo isso daí. É muito absurdo, é muito absurdo. É E absurdo, é isso, né, eles é veem, absurdo. assim, de certa forma, a medicina, a psiquiatria, a psicologia como ferramentas pra adaptar o sujeito pra ele continuar produzindo. Ah, você vai lá, você toma um remédio, faz uma Exatamente. coisinha, aí você volta pra trabalhar, tá bom? Isso é produtivo? E não ir no banheiro o tempo todo? É só passar um óleozinho na engrenagem mesmo, né, não estar preocupado com o seu bem-estar, é só volte a funcionar. Exatamente. Mas enfim, chega no finalzinho do nosso episódio, eu gostaria de agradecer a Serpa pela Sim. participação. Sigam ela nas redes Que foi muito sociais, deixa bom. suas redes sociais aí pra gente, pra que a gente possa seguir, te procurar. As minhas redes sociais, galera, é @serpaplanet, de planeta, né, Serpa Planet, e tem o do Panda Vermelho, que é @o Panda Vermelho. É muito fácil de achar, galera, lá no Instagram. Segue a gente lá. Participem do Panda, conheçam essa comunidade que é incrível. E a gente, já que a gente tá falando de ver outras coisas que não seja a única saída, Sim, o Panda faz muito isso, de trazer outras narrativas, a gente olhar para outras coisas que não seja essa cultura ocidental que a gente está exatamente. acostumado aqui, essa mesma, esse mesmo roteirozinho de tudo que a gente vê. Uhum. Então, assim, acho que é uma boa um bom convite para a gente pensar em outras Sim. saídas que não seja a única. Exatamente, as inscrições são sempre abertas, pessoal, lá no Instagram. Vocês podem mandar uma mensagem caso tenham dúvidas ou clicar no link da bio. Venham participar, é muito legal. A gente cria esse senso de comunidade, senso de coletivo. A gente, igual a gente fez aqui, eu e a Bianca, a gente compartilha experiências e não fica só nessa conversa. A gente também tem uma construção, né, muito boa como seres humanos e pesquisadores, cientistas, enfim. Muito obrigada pela participação, Cefa, Obrigada a você, Bianca. e tchau, Foi muito bom, eu tchau. adorei. Até a Tchau, próxima. até.